Daniela Lima. Lula reconhece respingo do caso Mastro no Supremo e cobra Moraes. Ela só está reportando o que aconteceu. A cobrança por uma explicação, por um posicionamento público, veio também do Lula, que reconhece um respingo e usa o termo de uma maneira até sutil, porque tem sobrado muito para Lula na crise do Master no Supremo. Aí, o William Vac fala: Lula se distancia do Supremo porque teme as consequências eleitorais negativas. Lula entregou aos leões o homem que diz em público ter salvado a democracia, Dom Pedro III. Ao recomendar que o juiz, o ministro, salve a biografia e se declare impedido de julgar qualquer coisa relativo ao escândalo Master, Lula pediu para Dom Pedro III não atrapalhar a reeleição. E, gente, essa fala do Lula é uma fala duríssima. Lula pediu para ele não julgar qualquer coisa ligada ao Banco Master. Olha que trolha. Olha que trolha o Lula deu. Colocou o holofote no cara, né? E aí? Na hora do vamos ver, a militância petista vai ir contra o que o Lula falou ou vai ficar lá de Dom Pedro III? Essa fala do Lula, eu acho que saiu fora do planejado. Salvar a biografia, o que agora se declarar impedido, eu acho que o Lula não devia ter dito isso. Eu acho que ele se passou. Explícito nesse conselho é o reconhecimento de que a situação do Supremo, perda de credibilidade e legitimidade, terá impacto eleitoral. Bastante evidente, né? Na noite do primeiro turno já se sabe qual será a composição da Câmara dos Deputados e do Senado, portanto, qual o peso da tropa para se pedir votos no segundo turno contra o Supremo, visto como associado a Lula. As posturas públicas de integrantes das duas principais alas em que se divide hoje o Supremo indicam que Lula, por preservar a imagem da instituição, cedeu lugar à luta para salvar literalmente a pele de alguns de seus integrantes. Não ganhou tração no debate, a tentativa de tratar a crise em que se encontra o Supremo como esforço para preservar a institucionalidade diante de ataques infundados. Formou-se um tipo de onda de momento na política, no qual a hipertrofia do Supremo é percebida amplamente como intolerável e surgiu bastante distante, mas está na linha do horizonte o temor de algum tipo de desobediência civil. A tal autocontenção se quer percebida como tal. Achei curioso até o William Wagner falando que tem um certo no horizonte, é uma desobediência civil, o povo se revoltar. Ao contrário, a resposta à crise dada pelo Supremo é vista pelo público como um emprego mal disfarçado de subterfúgios técnicos para limitar o poder de uma investigação do Legislativo, cercear a distribuição de conteúdo obtido por órgãos como a PF, mudar regras do jogo para dificultar a tramitação de pedido de impeachment dos ministros e, por último, contestar o alcance e valor de delações, quando viram várias no Master. Talvez seja a arrogância do poder restrito que tenha levado alguns integrantes do Supremo a acreditarem que está em curso um novo tipo de lavajatismo. O paralelo possível com aqueles tempos é outro, é o grau da indignação em vários setores da sociedade, como podridão e falta de moral no sistema. A Lava Jato foi um grande grito de basta, é o que se ouve novamente. As duas saídas em curso no momento para a situação do Supremo são o forte espírito corporativista do Judiciário em geral e da Corte Suprema em particular, e um tipo de entendimento informal com o Senado que não mais comanda o mesmo respeito que já teve. Mais parecido com a Câmara dos Deputados e suas negociações, inclusive políticas. Seria mesmo difícil vislumbrar como saída uma eventual ajuda vinda de um mandatário que admite em público estar no cargo graças ao Supremo. Lula ensinou que em política não existe gratidão nem lealdade. E argumentos. Deixa eu ler a manchete, né? Senhora Malu Gaspar diz que fala de Lula sobre Dom Pedro III mostra que roteiro para aplicar um Dallagnol no Dom Pedro III precisa de ajuste. Né? Descolar do bolso, né? Toda vez que alguém tenta aplicar um Deltan Dallagnol em alguém, dá errado, velho. Dá errado. Lula foi escolher como mestre Deltan Dallagnol. Uma hora, a realidade acabaria se impondo. Depois de tentar resolver a crise do Master, atuando nos bastidores, Lula finalmente compreendeu que abafar o caso ou circunscrevê-lo à oposição não é uma possibilidade. As pesquisas de opinião vêm mostrando que o Supremo está com a imagem lameada e, embora o escândalo não atinja diretamente o Palácio do Planalto, a sujeira pode respingar no governo. Não foi por outra razão que Lula resolveu falar numa longa entrevista para o ICL, onde ele afirmou que o Supremo tem que dar uma explicação convincente para a sociedade porque essas coisas a gente não joga debaixo do tapete achando que o povo vai esquecer. E ainda completou dizendo que se o cara quiser ficar milionário, não pode ser ministro da corte. Eita, rapaz, falou demais, viu? Ao comentar sobre o contrato de 130 milhões, Lula tentou tirar a minha sem tirar o sapato, dizendo que o companheiro não poderia permitir que Vorcaro jogasse fora sua biografia, mas logo emendou que não havia nada legal no contrato. Primeiro, porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos? Mas se sua mulher estava advogando, diga que sua mulher estava advogando. E não tem que pedir licença para fazer as coisas. Ah, Lula. Esse Lula, viu? Esse Lula é um cara engraçado. Aliados explicaram que as falas de Lula foram roteirizadas pelo Sidônio. Eu não vou abrir os dados para mostrar isso, mas eu acho que vai estar na nota de fevereiro. Vocês vão procurar, vocês vão encontrar notícias onde o Supremo mandou um recado dizendo, ou foi, acho que talvez esteja nessas próprias atas, pode ser demais também. O Supremo mandou um recado assim, estamos satisfeitos com o Sidônio. Agora vocês sabem por quê, né? O Sidônio que vem calibrando as falas do Lula para bater no Supremo. Com o objetivo de descolar o governo da crise sem jogar Moraes na fogueira. O problema desse plano é que ficou faltando combinar com os russos, ou seja, com a realidade. Além de ser impossível separar o Supremo, né, do Dom Pedro III,
Lula se movimenta como se não fosse possível surgir mais nenhuma novidade sobre o Paquito e Dom Pedro III. Foi o que disseram pra ele, mas não é o que se constata diariamente. Eu acho que o Lula acreditou, sabe? O Lula falou, Lula, a gente viu aqui, tá de boa, vai aí que não vai dar nada. Lula, é pra ir eu vou. Não vá. Só na última semana, olha agora, olha que pérola. Só na última semana, a Folha de São Paulo revelou que o ministro e a mulher fizeram 7 viagens nos aviões do dono do Master. E a outra lá que era do Zettel, né? Viviane Barsi ainda divulgou uma nota dizendo ter ressarcido o Master pelos voos. Mas, 2 dias depois, documentos da Receita desmontaram essa versão, já que nenhum real foi descontado dos 80 milhões pagos pelo banco ao escritório nos últimos 2 anos. Ninguém da imprensa deu uma nota em caixa alta. Sim. Ali, ó. Olha o detalhe. Assim como a história do CNPJ, que primeiro quem viu foi o Andreasa. A explicação do CNPJ era ruim. E agora, gente? E agora? Agora ficou complicado. Como é que você pega 7 voos, 8 lá que você botou no outro, né? Pagou como? Diz que era compensação por serviço advocatício. E aí? Recebeu o dinheiro todo. E aí? E agora? Pagou como? Rapaz. Ixi, Maria, velho. Deu ruim. Deu ruim de novo. Deu ruim de novo. Deu ruim de novo. Deu ruim de novo. Eu espero que a classe política perceba isso daqui que está sendo dito nessas 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Dom Pedro III não tem ajudado, né? Enquanto Lula procurava demonstrar que não tem compromisso com os erros alheios, ele decidiu levar ao plenário do Supremo uma tentativa de restringir o alcance e a validade de delações. E para isso, ele tirou da gaveta uma ação movida pelo PT. Além de não ter ouvido o conselho de Lula para ficar longe do caso, ainda se socorreu de uma ação do PT, de Lula, para tentar evitar os danos de uma eventual delação. Quem também parece não estar plenamente engajado na estratégia é o Galípolo. Olha isso aqui. Também vai entrar o que eu sempre falo para vocês. Essa turma do mercado financeiro não tem lealdade a Lula, tem lealdade ao mercado financeiro. O Galípolo hoje está no Banco Central por causa do Lula. Mas uma hora o mandato vai acabar. Quando o mandato acabar, o Galípolo vai precisar de emprego. Se o Galípolo não andar na linha com o mercado financeiro, ele nunca mais arruma emprego. Nem de caixa de supermercado. Mas nem de caixa de supermercado. Aí olha por que eu tô falando isso, ó. Teve a reunião do Lula com o Galípolo. Em uma reunião do mês passado, com Sidônio também, outros ministros, o Galípolo apresentou a linha do tempo e, de acordo com testemunhas, deixava claro que o Master sofreu o que virou por causa do Roberto Campos Neto. Falou isso em 4 paredes. Sendo o relato, tá o fato que em fevereiro de 2019, na gestão do Ilão, o BC tinha negado permissão do Paquito de assumir o controle do enrolado Máximo e informar o Master. 8 meses depois, já com o Campos Neto no comando, a autorização saiu. Aí, com base nessa informação dessa reunião com o Galípolo lá atrás, Lula falou que o Master é o da serpente de Bolsonaro, do Campos Neto. E se a gente não tomar cuidado, vão dizer que somos nós. Então o que aconteceu? Do outro lado da República, estava tendo a CPI do crime organizado, o Galípolo estava lá. Ao depor na CPI do crime organizado, o Galípolo afirmou que não há, em nenhum processo de auditoria ou de sindicância, nada que encontre qualquer culpa por parte do Roberto Campos Neto. Negou ainda que o antecessor tivesse atuado para impedir a intervenção e liquidação do Master ao longo de 2024. Talvez o Campos Neto até tenha culpa no cartório, mas em público, o Galípolo nunca vai rifar o Campos Neto. O cara que hoje está lá, um cargo, não sei se está com 20 para alguma coisa, no Nubank. Não sei se é a maior empresa do Brasil. É de brincadeira, cara. Roberto Campos Neto, família nobre, sangue azul, avô golpista. Pelo amor de Deus. Ex-Santander, ex-Banco Central, atualmente membro do Instituto Milken, que foi preso por confusões financeiras nos Estados Unidos. Aí hoje faz filantropia. Olha, só Ilope, né? Roberto Campos Neto, tem certeza, Galípolo, que você vai falar mal do Campos Neto em público? Nunca mais arruma emprego. Nunca mais arruma emprego. O Roberto Campos Neto não ter feito nada, mas é melhor não falar, é melhor nem arriscar. Eu não sei se ele fez, quem sou eu saber? Eu só não suporto o Roberto Campos Neto toda essa turma. Tudo somado está claro que Lula foi convencido de que fingir não tem nada a ver com o rolo do Paquito não é uma opção e decidiu brigar pelo controle da narrativa. Diante das circunstâncias, o que lhe restava fazer, mas esse tipo de estratégia de cuidado dobrado, sem informações precisas, um script azeitado e atores bem ensaiados, o que deveria ser um roteiro de final feliz pode acabar virando uma tragédia. E a tragédia já está sendo percebida. Pesquisa ontem, o que mais ameaça a democracia. Em primeiro lugar, concentração do Poder Judiciário. O povo lê isso aí e fala, cara, isso aí é o problema aí dos miseráveis lá de cima. Vote nisso daí, vai, bota aí. É um dos maiores problemas do país hoje, né? Você é a favor da anistia? Hoje, a minoria é contra, 41%. E hoje a maioria do país é a favor de alguma anistia. Alguns não são a favor para líderes e pelo menos 32% é a favor para todos, incluindo Bolsonaro.